Ai, que alegria, o Kevin Costner nas telonas, nas telinhas. Adoro quando tem faroeste do Kevin Costner. O Horizon está vindo aí e parece que a gente está vivendo uma nova era próspera do faroeste, Giovana. Sabe o que eu queria te perguntar antes da gente começar esse vídeo? Você gosta de filmes de faroeste, western, ou não? Adoro. Gosta Adoro, mesmo? meu gênero favorito, junto com o filme noir. Adoro. É sério? Sim. Ai, que bom. Então seremos muito felizes nesse vídeo falando um pouquinho mais desse gênero que, acredito eu, Marcelo Hessel, que ele sempre foi muito querido. Então, a gente tem aí, desde do início dos anos 1903, que foi o primeiro filme, né? Que é o Grande Roubo do Trem. E desde aí a gente tem vários filmes que marcaram a época. The Good, The Bad, The Ugly. E então, a gente vem aí de uma cultura mesmo do cinema que gosta desses filmes, de elementos que se tornaram marcantes para o gênero e que sempre que são repetidos acabam fazendo sucesso, como é o caso de Yellowstone, uma das séries que a gente vai falar hoje. Mas queria entender com você, quais filmes você acha que, você que gosta de faroeste, quais filmes você acha que marcaram muito toda essa trajetória do cinema envolvendo o western? Puta, tem filme demais. Cita dois. Tem muito filme. Cita um. Putz, sei lá. Tem, ó, já que a gente vai falar do Kevin Costner, tem o Dança com Lobos, que é um filme importante da volta do faroeste. Primeiro que o faroeste não só é um gênero que está muito associado com a história dos Estados Unidos e a história do cinema, mas também com o sucesso do cinema e o cinema como uma arte popular. A gente fala muito do gênero do super-herói hoje em dia e tal, que está em todo lugar, está na televisão, está no cinema e tal. O faroeste era muito mais popular e muito mais prolífico na televisão e no cinema nos anos 50, 60. Tipo, tinha seriado de faroeste em todos os canais. O Clint Eastwood, ele surgiu como num seriado de faroeste, o Rawhide, antes do Sergio Leone falar: eu gostei desse cara aí, quero que ele estrele meus faroestes italianos. Então ele participou dessa série, ele me despontou na televisão, porque naquela época, nos anos 60, o que mais tinha era seriado de faroeste. E querendo ou não, tem esses ideais, né, dos americanos de liberdade, independência. E da conquista do Oeste, o fato de você ter essa ideia expansionista e a ideia do Destino Manifesto, que é muito associado com o protestantismo e tal, isso tá imiscuído na ideia do faroeste e no imaginário americano. Então, tipo, toda essa coisa de que a cultura americana tem essa promessa da terra prometida, a promessa de prosperidade e de você criar uma unidade do país em direção ao oeste, tudo isso está junto com o faroeste. Então o faroeste também é responsável pela ideia que a gente faz dos Estados Unidos hoje em dia. Então, tipo, uma coisa não dá para ser separada da outra e a gente tem flutuações, tem momentos e momentos de sucesso do faroeste. Os anos 60 começa a cair um pouco, porque Hollywood estava caindo nessa época. Então, os anos 70 já são os anos das paródias, como o Blazing Saddles, que é o filme do Mel Brooks. Estava esquecendo sobre o nome do Mel Brooks. É dos anos 70, chama Banzé no Oeste, a versão em português. Os anos 70, então, você já tem as paródias, já são os filmes mais sofisticados e tal. Tipo, McCabe and Mrs. Miller é um filme do Robert Altman, com música do Leonard Cohen, na neve, Warren Beatty na neve. Já é um jeito diferente de você contar o faroeste, uma coisa mais existencialista, assim. Então, os anos 70 já é a queda. E aí volta com tudo nos anos 90, quando o Dança com Lobos ganhou o Oscar, e logo em seguida, 2 anos depois, o Imperdoáveis do Clint Eastwood ganhou o Oscar também. Então, uma coisa que é muito curiosa é o fato de que, querendo ou não, essas obras elas sempre foram muito vinculadas também a um certo conservadorismo, né? E então, eu acho que há uma certa releitura hoje em dia. E eu fui procurar um pouco sobre isso, porque apesar da gente ter filmes que têm elementos claramente western, entre aspas, e de faroeste, algumas obras elas são classificadas meio como neo-western. Então, apesar de seguir aí vários elementos clássicos que a gente via nesses filmes antigos, eles têm um quê, não de paródia, mas também de reverter toda essa questão de conservadorismo que antes aparecia, tanto com relação aos índios, xenofobia, intolerância, racismo, que é um exemplo, por exemplo, de Django. E alguns outros filmes do Tarantino. O Tarantino, ele é um cara que ele manda muito bem nesse neo-western. Então, a gente vê alguns filmes dele sendo classificados como esse gênero, que seria Kill Bill, Era Uma Vez em Hollywood, tanto o Django. E tem algumas outras obras também que estão sendo classificadas por aí, que é o caso de Ataque dos Cães, por exemplo. Você gostou de Ataque dos Cães? Que é o do Benedict Cumberbatch. Que aí ele também já puxa mais para essa vertente que é
de certa forma, do machismo, que é toda aquela questão do irmão começar a ter um relacionamento e aí o cara ficar extremamente possessivo e ele começar a ter uma birra, né? Criar uma birra com o filho, incitando a homossexualidade e tudo mais. E também eu tenho uma menção honrosa a uma obra que eu gosto muito, que ela não foca muito no western em si, mas foca nessa questão de como o poder subia a cabeça e como os índios eram, de certa forma, tratados de uma forma péssima, essa guerra mesmo entre a galera do Velho Oeste e os índios, que é o Westworld, que na verdade é só um conceito, porque seria um conceito de um jogo, mas é super bem retratado e se tornou uma das minhas séries favoritas até eles se perderem na 3ª temporada. E agora o que tá muito em alta é Yellowstone, que é essa série que dizem que é a Succession, entre aspas, do Faroeste, que seria uma família aí que detém uma das maiores terras de todas. Eles precisam passar por um monte de situações envolvendo conspirações e burocracias e corrupção para manter aí a hierarquia da família e da fazenda. E aí tem os filhos querendo tomar conta dessa herança. Então é basicamente um Game of Thrones misturado com Succession, mas nessa vertente western. É uma série que no Paramount Plus já tem as 5 temporadas e na Netflix entrou recentemente, mas mesmo entrando recentemente entrou logo no top 10, então foi um sucesso completo. E um dos sucessos é principalmente por ter essa questão dos elementos western. Então, não é só a questão de, é uma Succession, então tem aí a manipulação e tudo mais, mas não é uma série muito, do plot twist, uma reviravolta intensa. São, óbvio, tem plots, mas ainda assim é uma temática mais pé no chão, mas por seguir esses elementos que sempre foram muito adorados e aclamados no gênero de faroeste, ela acaba fazendo muito sucesso. Essa coisa do conservadorismo eu acho um pouco relativo, porque hoje, obviamente, a gente trata isso como uma coisa reacionária, você falar sobre, enfim, tipo, invadir o território dos índios, a conquista do Oeste como uma coisa territorialista e selvageria, né? Tipo, você não está respeitando o território dos índios e tal. Esse olhar é um olhar contemporâneo, é um olhar, sei lá, dos últimos 70, 80 anos. Se você pega os faroestes originários, inclusive o faroeste é um gênero que permite tanta coisa, que você tem pessoas completamente diferentes, com olhares e visões de mundo completamente diferentes fazendo faroeste. O faroeste nos anos 30, obviamente nos anos 1930, as pessoas pensavam de um jeito muito específico e ninguém tinha um olhar progressista como a gente tem hoje. Mas querendo ou não, dizendo isso ninguém, né? Tá retratando 1930 que as pessoas eram claramente conservadoristas. Não, mas não necessariamente, porque o faroeste na Era de Ouro, no momento clássico, ele enfocava personagens virtuosos. Então, tipo, você tinha, por exemplo, uma história... a história clássica do faroeste era você levar a civilização e você levar... enfim, a lei e a ordem pro oeste e pro oeste selvagem. Uhum. Isso não necessariamente com os índios, mas também tipo, com os bandidos. Você tem sempre a figura do Marshall, que é o federal, ou então você tem a figura do mocinho, que ele abandona tudo, abandona a família, abandona tudo porque ele meio que tipo, é o cara que vai carregar consigo uma ideia virtuosa da lei, da ordem e tal. Então, sempre tem meio que os padrões, assim, bem estabelecidos. Tem os padrões, e você sempre tem como os heróis, os personagens do John Wayne, os faroestes do Howard Hawks, você tem os personagens que são os personagens virtuosos. Então, tipo, às vezes você tem, sei lá, O Homem que Matou o Facínora, que é um filme clássico, um dos maiores faroestes de todos os tempos. Você tem, que é o filme que meio que consagrou aquela ideia, tipo, entre a verdade e a lenda, você imprime a lenda. Você tem 2 personagens principais. Um é o jornalista e o outro é, tipo, o xerife. E aí o jornalista, ele não consegue dar conta sozinho de vencer o mal. O mal é um bando de pistoleiros que invade uma cidadezinha. Uhum. Então ele precisa da ajuda desse xerife, que é um cara cheio de culpa, cheio de carregar a morte nas costas e tal. Ele precisa da ajuda desse cara para conseguir vencer o mal. Então, tipo, é sempre uma coisa de um pacto de civilização. Então não é necessariamente uma coisa conservadora. Lógico que a gente enxerga hoje em dia como uma coisa conservadora, mas não é exatamente isso. Tipo, e aí os filmes eles vão relendo. A partir dos anos 50, você já começa a olhar os índios de uma maneira diferente. Os indígenas, né? Tipo, você tem um filme com Dustin Hoffman, que ele faz o indígena. Você tem o Rastros de Ódio, que é sobre uma menina que foi raptada pelos indígenas e aí depois no final, tipo, tem todo um olhar ali sobre, olha, tipo, na verdade isso aqui não pode tratar isso aqui como selvagem. Tipo, é o selvagem, mas... tipo, entre aspas, mas tem toda uma ideia ali de como você vai trazer essas pessoas e vai fazer algo ali que seja
Enfim, um pacto de país. Então, tipo, você começa a olhar diferente já nos anos 50, e aí nos anos 50 já se chama o western revisionista. Porque você começa a olhar de outra maneira sobre essa história e tal. Enfim, tipo, histórias e décadas e décadas. O que eu acho que fica um pouco conservador agora, hoje em dia, é porque o Taylor Sheridan, que é o roteirista e o criador de Yellowstone, ele tem uma tendência um pouco mais de ir para essa coisa da América Profunda, dos Estados Unidos do Meio Oeste. Então, tipo, ele era um ator, ele surgiu como roteirista quando ele escreveu Sicário, do Denis Villeneuve, e logo em seguida ele escreveu... Que inclusive é o neo-western também, Sicário. Que é o neo-western, exatamente. Esse termo do neo-western, ele começou a ficar mais popular por conta do trabalho do Taylor Sheridan, e aí logo em seguida ele escreveu o Hell or High Water, e tanto o Sicário quanto A Qualquer Custo, eles foram indicados ao Oscar. Então você tem aí um novo momento do faroeste voltando, com já uma validação de Oscar para o Taylor Sheridan. Isso permitiu que ele tivesse as portas abertas na Paramount. Tanto que ele levou o Yellowstone na Warner, a Warner não quis fazer, e na Paramount os caras deram o sinal verde para ele fazer. E aí o Yellowstone começou a sair em 2018. A gente compara hoje em dia com o Succession e tal, essa coisa da dinastia familiar, mas o drama de televisão sobre as grandes dinastias, dinastia do petróleo, nesse caso dinastia do gado, dos terrenos e tal, tipo, isso já está bem inserido na história da TV americana, de você acompanhar gerações e gerações de uma mesma dinastia. Agora, isso que você comentou bem no começo do vídeo é uma questão mesmo, que é sobre, será que poderia ser o western e faroeste um novo gênero? Talvez um novo gênero popular, que já foi antigamente. Hoje em dia a gente tá muito numa crescente... numa crescente não, né? A gente passou por uma decrescente muito grande de super-heróis. Agora eu acho que a gente tá meio num limbo de entender qual é o nosso próximo gênero, se vai existir um grandíssimo gênero que vai mudar aí. Tem gente que fala que são adaptações agora, tanto a adaptação de videogame, como a adaptação de livro, principalmente a adaptação de videogame. Mas eu penso que, na verdade, a gente teria essa abertura se fosse feito um investimento um pouco maior, porque se a gente pensa em alguns filmes que saíram nos últimos tempos, nas últimas décadas, com relação a uma vertente mais western, por exemplo, a gente tem aí Bravura Indômita, a gente tem Django, a gente tem O Segredo de Brokeback Mountain, a gente tem, de certa forma, Kill Bill, a gente tem muitos filmes onde os fracos não têm vez. Então, são filmes que têm esses quês de faroeste, mas eu não vejo produções massivas. Beleza, a gente agora tem o Yellowstone, mas não são produções massivas que saem de forma frequente para afirmar como um novo gênero, mas eu acho que teria potencial, sabe? Eu não sei se também, de certa forma, talvez pudesse esgotar. Então, o que eu percebo esses filmes lançam e aí eles costumam fazer um grande sucesso e talvez seja até pela escassez deles. Hoje em dia, não sei se eles fossem lançados em massa, talvez perdesse um pouco da magia que eles têm hoje em dia. Esses filmes que você mencionou é tudo obra de autores que já estão consolidados e consagrados, e na maioria das vezes são os filmes que vão emplacar no Oscar, filmes dos irmãos Coen, por exemplo, Sim. que sempre gostaram de fazer western. Então você tem alguns casos que, como você falou, tipo, não é a escala industrial e não é o cinema mais popular. Não. São pessoas e são autores que cresceram assistindo faroeste, então você tem aí gente que está mais próximo do gênero. Isso acontece também com Kevin Costner. Ele ganhou o Oscar com Dança com Lobos. Ele faz faroeste, sempre fez. The Postman é um filme pós-apocalíptico, mas dá pra você entender meio como faroeste. Open Range, que é um baita filme, em 2003, que é o último filme que ele dirigiu, é um western clássico. E aí você tem... Não um filme popular, mas entendendo o western como um filme popular. Não é aquela coisa, sei lá, tipo Young Guns. Young Guns, ele saiu em 88 junto com aquela geração. Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Emily Esteves e tal. Era o filme dos moleques contando a história do Billy the Kid. Então, ali naquele caso, era meio tipo os adolescentes brincando de cosplay de pistoleiro. Tipo entendeu? Um bang bang, assim. E aí, naquele caso, talvez tivesse algo... Foi um filme que foi super bem na bilheteria e tal. Acho que ele custou 11 milhões, fez 50, alguma coisa assim. Então, tipo, ali talvez você tivesse mais ou menos um filme popular. Aí, tipo, Dança com Lobos ganhou o Oscar. Imperdoáveis ganhou o Oscar. Aí, tipo, teve um novo momento. Aí Sam Raimi fez Faroeste. Aí teve Tombstone, que é um filme popular pra caramba também. Tipo, aí parece que todo mundo foi atrás. Bolha, sim, na primeira metade dos anos 90, foi o momento que todo mundo foi pro western de novo. E aí os jovens foram pro western, o velho foi. Hoje em dia parece mais um nicho da galera que gosta do gênero. Não necessariamente, agora tá na moda, vamos fazer. Sim. Então, tipo, a galera mais jovem, não vejo necessariamente, embora você veja um filme ou outro, né?
Concordo. Agora é a gente esperar pra ver. Eu sei que Yellowstone fez um sucesso tão grande que tem spin-offs. Eu não sei o quanto isso vai influenciar pra gente ter mais obras de western, mais obras de faroeste. Mas é surpreendente, porque assim, os números lá nos Estados Unidos, agora tá chegando no Brasil e tá revolucionando e tal. Tinha gente que já tinha assistido, mas efetivamente com a chegada na Netflix deu uma furada na bolha aqui brasileira. Mas lá nos Estados Unidos os números são absurdos. É uma parada também, como a gente falou no vídeo, que atrai muito os Estados Unidos, a galera, tipo, América mesmo e tal. Mas eu acho que tem esse potencial pra se tornar um gênero bem bacana. Eu queria ver mais obras do gênero, eu acho que falta um pouco. E eu espero que, assim, a gente veja também mais desse neo, principalmente vindo do Tarantino. Não sei se o próximo filme dele vai ser o último mesmo, mas todos que o Tarantino faz que tem essa vertente mais faroeste e western, eu sempre acabo gostando. Acho que esse último que é o sobre a crítica de cinema e tal, tipo, eu acho que vai ser um pouco mais mix de tudo, metalinguístico, assim. Não sei se vai ser um gênero específico. Sim. Mas dá pra você entender que o Yellowstone, ele tá meio puxando esse carro aí do novo prestígio do western e tal, porque, pô, um dos derivados, que é o 1923, você tem o Harrison Ford fazendo televisão e você tem a Helen Mirren como co-protagonista. Então, tipo, só ali você fala, nossa, tipo, tem um prestígio envolvido aqui e realmente parece que é diferente de outras tentativas de voltar com o western pra televisão. Lembrando que o próprio Kevin Costner, ele nunca teve um papel recorrente na televisão até ele estrelar o Yellowstone. E aí, tipo, o cara juntou o dinheiro que ele queria pra fazer esse épico dele. Horizon vão ser 2 filmes, pelo menos, porque eu acho que o projeto inicial eram 4 filmes. E aí parece que cada um vai ter 3 horas e tal. Eu estou completamente pronto. Eu já preparei minha fralda pra assistir esse filme no cinema. A primeira parte do Horizon vai estrear em junho, a segunda em agosto. Então, 2 meses aí de uma pura alegria pra todo amante do faroeste. Se você também curte o gênero, se você gosta do Kevin Costner, aliás, um abraço aí pro Tobias Daneluz, o maior fã do Kevin Costner no mundo. Diga aí pra gente, conta pra gente qual é o seu filme favorito do Kevin Costner, que só tem clássico, só tem pérola. Conta aí pra nós. E a gente tá aqui esperando Horizon, assistindo também Yellowstone. A gente não cansa do Kevin Costner.